Hoje nós vamos meditar na palavra. Eu peço para você que abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Ih, laiá, hein? Provérbios 16, quem achou, diga glória a Deus. Vocês estão ficando mal acostumados, né? Vocês estão esperando ela projetar aqui, né? Ah, gente, não faz isso não. É bom, a gente tem, né, o recurso, e aí você fala assim, pastor, se é para abrir, por que está lá então, né? Ou se está lá, por que tem que abrir? E aí sim vai, mas é bom você trabalhar com a sua Bíblia aí também, você vai, mesmo na digital, né? É bom, tem aplicativos muito bons. Se você não tem nenhum aplicativo no seu celular, me procure depois, tem aplicativos muito bons que permitem você até fazer anotação sobre a palavra, isso é muito bom. Então, né, sempre que você puder, abra aí na sua versão, às vezes você vai ver palavras diferentes. Hoje eu vou ler aqui na versão NVI, talvez você nem entenda, né? O que é esse negócio de versão, pastor? Tudo isso a gente trata na escola bíblica, mas você pode ter uma aula particular no final, se você quiser, converse comigo aí, a gente vai conversando. O tema da mensagem de hoje é submissão ao Senhor. Submissão ao Senhor. E nós vamos nos basear em Provérbios 16. Eu vou ler com você cada um dos versículos que Deus colocou em meu coração para a gente clarear e nortear algumas coisas da nossa vida. O livro de Provérbios, o maior autor dele foi Salomão, o rei Salomão. O rei Salomão é filho do rei Davi. E ele vem, não somente ele, outros reis também, os estudos mostram, cerca de 970 a.C., ou seja, nós vamos ler um texto aqui de quase 3.000 anos, pouquinho mais, pouquinho menos, 3.000 anos, que é muito verdade para nós hoje. A nossa Bíblia, ela é viva. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela não precisa ser modificada, ela vem com algumas versões para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, né? Já pegou algum livro, por exemplo, de Machado de Assis? Você pega alguns livros de escritores que escreviam com palavras que até para nós, né? A gente demora um pouquinho para compreender. Pedro fala sobre isso quando ele comenta sobre Paulo. Paulo escrevia de uma forma, Pedro fala, fica até meio difícil para a gente entender exatamente o que ele está falando. As palavras mais polidas, mais bonitas, né? É um texto que fica muito bonito, mas às vezes a gente pega um texto antigo da Bíblia e a gente fala, o que essa palavra significa? Ela não é mais usual, a gente não usa no nosso dia a dia. Então tem algumas versões que elas vêm só adaptando. Então a palavra que era usada antes, que se encaixa melhor na tradução original, é essa que hoje é utilizada. Então, às vezes, você vê versões mais atualizadas, tá? Para que a gente possa entender. Então, um texto de 3.000 anos traz reflexões para nós usarmos nos dias de hoje. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, Salomão, ele foi o homem mais sábio que existiu. Tem muitos hoje que usam estratégias de Salomão, que viveu há mais de 3.000 anos, para poder falar sobre riquezas, sobre finanças. Se você olhar na internet, talvez você já se deparou com algumas coisas baseadas no rei Salomão, em coisas lá de trás. Então a gente usa ele hoje como referência. A Bíblia diz que não houve antes dele alguém maior, mais sábio, mais rico, mais poderoso, e nem haveria depois. Então, ele é o maior de todos. A gente não consegue mensurar o quanto ele tinha de poder e de sabedoria. E ele escreve algumas palavras, e quando a gente olha o contexto, e é por isso que eu estou me preocupando em falar para você, a gente tem que se preocupar, não é qualquer um que está falando, pessoas com propriedade para falar. Muito embora a Bíblia tenha usado pessoas com muita sabedoria, muito poder, Deus usou pessoas através do Espírito Santo para que os relatos de vida dessas pessoas, ou as palavras de sabedoria, pudessem impactar a nossa vida. Deus de antemão já sabia que em 2025 nós estaríamos sentados aqui, ouvindo a palavra dele, amém? Deus sabe, pela onisciência ele sabe. Deus sabe todas as coisas. Então, Deus permitiu que homens e mulheres fossem usados em algumas atitudes. Eu citei aqui agora há pouco a viúva, uma pobre viúva que chamou a atenção do Senhor Jesus, através da atitude. E outras mulheres, Débora, outras mulheres, grandes servas do Senhor, que fizeram a diferença. E homens que viveram. E eles têm as suas falhas, mas também tem grandes acertos. Por que Deus permite que a gente veja as falhas desses homens e elas estão relatadas com todas as letras aqui? Para a gente entender que não é só com a gente que acontecem certas coisas, não é só a gente que pode falhar no caminho, o segredo é não continuar na falha. Salomão foi um homem que começou muito bem, depois ele escorregou nessa questão da sabedoria, e eu digo que sempre Satanás oferece uma resistência, mas ele muda a estratégia.
ele poderia ter usado para que Salomão crescesse o olho e pedisse sabedoria, aliás, muita riqueza para o Senhor. O Senhor mesmo disse para ele. O Senhor aparece para ele em um sonho, mas um sonho com que o Senhor iria responder aquilo que ele pedisse. Uma visão, imagino eu, em um sonho. E o Senhor dizendo para ele, Salomão, pede o que você quiser. E aí ele pede sabedoria para poder administrar o grande povo do Senhor, porque o pai dele havia morrido e ele estava reinando no lugar do pai dele e ia precisar tomar decisões pela vida do povo. E ele pede para o Senhor sabedoria para administrar. E o Senhor responde o seguinte, por que você não pediu longevidade? Você não pediu para viver 1000 anos? Porque tem gente, né, que cresce o olho e fala, eu já tenho riqueza de monte. Ele poderia falar, sou filho de Davi, riqueza não me falta, eu quero viver muito. Por que você não pediu mais poder para ser mais rico? E por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Eu achei graça no que você pediu, vou te dar muita sabedoria e também vou te dar todas essas demais coisas. E Deus diz, se você andar corretamente nos meus caminhos, vou te fazer muito próspero, como foi seu pai Davi. Mas infelizmente Salomão teve alguns erros como o pai dele também teve. Mas aqui, em meio a toda a sabedoria e em meio a tudo aquilo que ele viveu, ele deixa algumas palavras que eu não sei você, mas me inquieta um pouquinho. Se Salomão pôde viver várias e grandes coisas, e ele traz agora um resumo de tudo que ele viveu, é importante a gente se apoderar disso. E aqui eu já estou pregando, já estou te ensinando. Provérbios, ele tem 31 capítulos. Quantos dias tem no mês? A maioria deles, aliás, metade deles, tem 31. Outra metade tem um pouquinho menos, fevereiro tem bem menos. Mas o que eu quero dizer, você tem no mínimo um, se você quiser, por dia. Mesmo nos meses que tem 31, você pode ler um provérbio por dia. Mas não vai fazer isso aí como né, vamos fazer mandinga, ter que ler todo um provérbio se eu sair, o pneu do carro fura. Não, não é isso. Lê lá antes de ir para o trabalho. Ou então, lá no trabalho tem uma folguinha na hora do almoço, lê. Medita em um provérbio por dia e você pode meditar. Hoje é dia 19, medita no provérbio 19, capítulo 19. Mas hoje nós vamos ler o 16. E a gente vai ver alguns versículos e a gente vai aprendendo com relação a isso aqui. O primeiro que eu quero apresentar para vocês é o versículo 16, que diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Palavras do que Salomão trouxe para nós, o primeiro versículo que Deus trouxe ao meu coração. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E esse termo, consagrar, remete a uma tradução também de confie nas mãos do Senhor todas as tuas obras. Consagrar ao Senhor seria confie ao Senhor todos os seus dias. Lembra que eu tenho citado aqui de nós consagrarmos ao Senhor? Por exemplo, hoje é o domingo. É o primeiro dia da nossa semana. Eu já fiz uma oração consagrando toda a minha semana ao Senhor. Consagrar seria confiar nas mãos do Senhor. Olha como são as coisas. A Alessandra estava aí para dar à luz há muito tempo. Surpreendeu até os médicos do quanto ela conseguiu ficar com as 2 crianças no ventre ali. Mas nós começamos a nossa semana já consagrando, orando, para que pudesse ser feito. E na quarta-feira, surge do nada um recado lá. Olha, a Alessandra foi porque rompeu a bolsa. E nós já sabíamos que tudo havia sido consagrado ao Senhor. Chegou lá, o Davizinho nasceu de parto normal e o Natan estava vindo já. Mas aí a hora que o médico foi auscultar o Natan, ele viu que o batimento cardíaco já estava fraquinho. E ele muito rapidamente, já sabíamos que poderia acontecer isso. A Lê foi guerreira, ela orou ao Senhor e falou, pai, eu quero oferecer o melhor para as crianças. Talvez seja mais dolorido, talvez seja mais dificultoso, mas se eu puder fazer um parto normal, rapidamente eu já me recupero e cuido das crianças. Porque serão 2 crianças para eu cuidar. Ou seja, diante do pai, verdadeiro pai delas, ela estava oferecendo o melhor. Mas nós oramos, e aí chegou na hora que nasceu Davi, o Natan, algo aconteceu, e aí ele entra em um sofrimento ali dentro. O coraçãozinho começa a reduzir, eu não sei exatamente, tem pessoas que sabem muito melhor do que eu o que pode acontecer, mas a verdade é que o médico já estava esperando, e o médico dos médicos também estava lá. Amém? E aí rapidamente ele faz uma cesárea, retira o Natan, e aí o pastor Vitor estava lá, disse que não foi boa a imagem que ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, eu sei que Deus trabalhou, e Deus falou para ele, declara vida sobre essa criança. Porque ali ele entregue ao Senhor, por ter consagrado tudo a Deus, ele sabia que tudo iria acontecer como Deus queria. E ali na hora ele falou, poxa Senhor, se o Senhor quiser recolher esse teu filho, que seja feita a tua vontade. Mas o Senhor falou, declara a vida sobre ele. E Deus remeteu ele a Ezequiel 37. Acaso pode esse vale de ossos secos ter vida novamente?
Ali era uma visão que Ezequiel estava tendo. Então profetiza, ele fala, o Senhor o sabe, filho do homem, profetiza. E ali Deus o levou a profetizar a vida. Daqui a pouquinho o menino começou a ter os movimentos ali perfeitos, louvado seja Deus. Levaram para a UTI uns cuidados especiais que são necessários, mas está lá. Já fez toda a questão para ver se não estava parado, a cabecinha está perfeita, Deus está cuidando, está sendo maravilhoso. Mas por que eu estou contando fora o testemunho? Por que eu estou contando isso a você? Porque nós consagramos toda a nossa semana ao Senhor. Na segunda-feira nós estávamos reunidos em família, por uma chamada de vídeo, mas orando já também, consagrando a nossa vida, consagrando a igreja, consagrando o parto da Lê, consagrando cirurgias que teria essa semana. Nós consagramos, isso é confiar ao Senhor. Pastor, o que significa consagrar? Confiar ao Senhor as suas atitudes. E Salomão está dizendo aqui, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É extremamente importante a gente ter uma vida de detalhes, consagrando tudo nas mãos do Senhor. E uma vez eu ouvi de um irmão, ele dizendo, pastor, tanta gente nessa terra, tanta fome lá na África, eu vou apresentar para ele meus pedidos, parece que eu me sinto envergonhado de falar para Deus das coisas que eu acho que são necessárias. Eu entendi o coração daquele irmão, mas não é assim que a gente deve proceder. No meio de 8 bilhões de pessoas, você sabia? A população da Terra é 8 bilhões de pessoas. No meio de 8 bilhões de pessoas, nós temos um Deus que é particular, que Ele opera em nosso meio, operou agora, mas Ele veio tratando cada um de forma particular. Então você nunca deve se esquecer de falar com o Senhor sobre seus planos e consagrar eles ao Senhor. Isso é maravilhoso, e Deus se alegra da riqueza de detalhes. Você imagina se alguém que você ama, um filho, ou o marido, ou a esposa, for fazer algo e não fala nada para você, foi lá fazer. Aí volta e fala, mas como você foi tomar uma atitude, algo que eu sabia que você queria comprar e tal, mas você nem falou nada comigo, você não queria uma companhia, você não queria nada, você tomou uma decisão importante, por exemplo, lá no trabalho, você não falou nada comigo, eu não queria te incomodar. Você vai ficar muito cabreiro. Como assim não queria me incomodar? Eu quero fazer parte da sua vida, eu quero estar aqui para somar. Ô filho, você quer tanto uma bicicleta, você não vem falar com o pai. Às vezes a criança fala com a mãe, fala com o outro, fala com o tio, fala com o padrinho, mas não fala com o pai. Pai, eu queria uma bicicleta azul, nova. Vamos morar junto, filho. Talvez você vai até explicar para ele motivos que não pode ganhar agora, mas ele veio dialogar. E o pai espera isso de nós. Ah, pastor, mas eu vou conversar com Deus sobre cada detalhinho. Deus te alegra. E Salomão, em toda a sua sabedoria, que eu dei o pano de fundo para você, ele diz o seguinte, é importante que você consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Depois de toda a sabedoria do que ele pôde viver, com muito dinheiro na mão, Salomão vem ensinar o seguinte, consagre ao Senhor os seus planos e tudo o que você faz. Então é importantíssimo que você consiga colocar tudo, porque ele fala, consagre ao Senhor alguns dos seus planos, consagre ao Senhor aqueles que envolvem dinheiro, consagre ao Senhor os planos acima de R$500, porque o resto você parcela no cartão. Não, consagre ao Senhor tudo o que você for fazer. E por isso é importante, e eu tenho ensinado, consagre ao Senhor a sua vida. O domingo é a primícia, nosso primeiro dia. Acordou pela manhã, faça uma oração especial. Geralmente na semana a gente está na correria. E que bom que alguns conseguem encontrar um tempo como primícia para o Senhor, e logo pela manhã, quem sabe até antes de sair do trabalho, consegue fazer uma oração especial ao Senhor. Mas no domingo, você já tem a chance de consagrar toda uma nova semana. Virada de mês, você consagra todo o novo mês ao Senhor. E a Bíblia também diz que você coloca Deus no começo e até o final Ele estará abençoando tudo. Amém? Esse é o nosso Deus. E Ele se importa com que a gente esteja consagrado. Mas é confiar na mão dEle as nossas obras antes. Porque tem gente que não consagra, mas depois vem, misericórdia, Senhor, põe a mão porque agora deu errado. Não adianta. Vai funcionar a oração? Não é o melhor caminho. Às vezes Deus olha e fala, vou socorrer essa criança. Né? Os olhos do Pai, né, para Ele. Todos nós somos crianças que não sabemos o que estamos fazendo. Deus vem e pela misericórdia, Ele tem uma reação. E a atitude correta é a ação de Deus e uma reação nossa. Deus já sabe o que tem para agir em nosso favor. Ele vai colocar e a gente entra no plano que Deus tem e reage mediante o que Ele coloca em nosso coração. Esse é o ideal. Então consagre ao Senhor antes, por isso que eu estou dizendo, faça isso como primícia para o Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de manhã, não tem problema. Deus sabe se de fato você não tem, faça ao longo do dia. Faça enquanto está no ônibus, enquanto está indo ao trabalho, no carro, na moto, como eu às vezes. Às vezes eu estou ali falando, só eu e eu no capacetinho, eu sei que Deus está ouvindo.
Para no semáforo, de vez em quando tem alguém olhando, falando, esse doidão aí tá doidão mesmo. Estou falando com Deus, estou orando, estou consagrando para Ele os planos, as decisões. Então você precisa fazer antes, porque depois é correr atrás de leite derramado. Não vai ter mais o que fazer. Mas quando você coloca antes, Deus vai colocando algumas questões e vai clareando algumas coisas que já são importantes. Então você vai dando o controle de tudo nas mãos do Senhor. Consagre, crie esse hábito de consagrar a sua semana, de consagrar a sua vida, de consagrar tudo diante do altar do Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Podemos ir para o segundo? Muito bem. Provérbio 16, verso 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Esse versículo, ele está dizendo sobre alguém direcionado por Deus, pensando em como ele vai alcançar seus objetivos. Ele planeja no coração. É natural nosso, é natural do ser humano querer saber quais são os passos que tem que dar. Por isso que a gente não entende quando Deus chega para Abraão e fala, ó, só sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Fala, mas como assim? Imagina Deus falar, só pede a conta do emprego que eu vou te mostrar onde você vai trabalhar. Mas como assim? E os boletos que vão vir? Senhor, mas peraí, então me fala antes, que aí eu vou mandar um currículo, aí eu já vejo se o pessoal vai gostar de mim. Dependendo da empresa, eu vou ver se é uma empresa que eu gostaria de trabalhar, Senhor. Me avisa onde é. Irmãos, é só um exemplo, tá? Não vai sair pedindo conta do emprego amanhã, não. Tem uns que gostam da ideia. Falou, já estou indo. Calma, irmão, calma. Só vai. Aí você fala, poxa, falou para Abraão só ir, mas para onde ele ia, coitado? Você não pensa isso? Eu penso. Para onde Abraão ia? Imagina, Deus mandando aqui, ó, sai agora da igreja e vai para uma terra que eu te mostrarei. A hora que você pisar ali na calçada, que você olhou para um lado, olhou para o outro, falei, e agora? Vou para onde? E Deus falou para ele, vai, só vai. Deus deu uma direção, o homem já quer traçar planos. Opa, então peraí, se Deus está falando, eu imagino que eu acho que Deus vai falar para eu ir mais para o centro da cidade. Porque para o meio do mato vai ficar difícil, não tem internet. Deus sabe que eu não vivo sem internet. E eu vou postando minha viagem de fé no Instagram. Então, se não tiver internet, vai ficar ruim. Como é que eu vou usar minha vida de testemunho para edificar o nome do Senhor? Então, acho que ele está falando para eu ir. E eu sempre tive um sonho de ir visitar a Alemanha. Então, eu vou andando aí até Deus mostrar. Eu imagino que ele vai me levar para a Alemanha, irmãos. Então, eu vou andando para onde tiver um aeroporto. Aeroporto mais próximo, Campinas, Viracopos. Eu vou andando para lá. O coração do homem começa a fazer planos. Deus, esse versículo diz o seguinte, Deus sussurra situações que nós precisamos ter. E o homem naturalmente começa a fazer planos, mas quem dita, quem determina os passos é o Senhor. Vou ler de novo para vocês. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. Às vezes Deus tem direcionado algumas coisas para você, e você... Poxa, uma vez que Deus falou, eu vou tomar agora as minhas decisões. Por exemplo, agora no versículo anterior, acabei de dizer como é que você precisava consagrar a sua semana a Deus. Você talvez já pensou na sua mente, e se pensou, que bom por isso, que hora que é melhor para você fazer. Já está acontecendo isso. Esse é o versículo 9. O homem pensa os passos que ele vai ter, mas quem determina, quem pensa o que ele vai fazer, mas quem determina os passos. O que diz respeito ao passo? Olha só. Não é a direção, quem determina a direção. Quem determina se vai para o centro ou para o meio do mato. Não, é cada passo. Cada passo Deus vai dizendo onde você vai colocar o pé. Olha como Deus é presente. Olha como o nosso Deus é poderoso. Ele quer estar presente. Isso já remete àquela questão que eu falei, 8 bilhões de pessoas na Terra, mas ele se importa com o que está no seu coração. Mesmo que seja algo que para outra pessoa do lado, mas isso, você vai incomodar Deus com esse pedido? Não, Deus se alegra de conversar com os filhinhos dele. Deus se alegra de encontrar em você e em mim a permissão para que ele possa habitar e direcionar cada passo. Quem lembra aqui no Domingão do Faustão, quando tinha aquela prova, eles lembram das Olimpíadas do Faustão? Olha só, coisa de velho, né, pastor? Eu é tão velho assim, né, gente? Mas tinha uma prova lá que eles andavam no lago e tinha que colocar o pé em cima de algumas pedras. Algumas eram pedra de verdade, mas o cara tinha que tomar decisão por ele só. Outras eram isopor boiando.
Aí a gente ficava lá pedindo pro cara errar e para ver ele caindo na água. Olha a maldade. E tinha alguns que ia lá no vácuo, o cara criava uma estratégia, daqui a pouco ele saía do outro lado. Mesmo que ele pisava em falso em uma, ele já estava tão no ímpeto de chegar, que o passo já ia para o outro que estava firme, e ele conseguia e ia. Outro ia meio bobão, pisava no isopor, pluf, caía. Essa questão é o que Deus fala, eu guiarei o passo. Na hora que parar, onde eu coloco o passo? Deus coloca, fala aqui, ali. Olha como o nosso Deus se apresenta para estar nos detalhes da nossa vida. Eu quero que você entenda a magnitude disso. Não é só uma ilustração de uma brincadeira. É o Deus te guiando em cada detalhe. Pastor, significa que eu vou parar e perguntar para Deus se eu posso trocar o passo? Imagina, irmão, você está caminhando daqui até ali na pista, até você chegar lá, é dezembro de 2025. Se for lá, já leva o Chester, o tender aqui embaixo, que inclusive pode pegar cru, porque ele vai estar assado quando você chegar lá. Você vai ter que ficar perguntando para o Senhor cada passo? Não, mas juntando com a questão de consagrar a Deus, Ele vai te livrar o passo. E já aconteceu de você ficar andando no trânsito atrás de alguém que está sonhando com a vida eterna ali? Ai. Hoje tinha um, eu já queria ultrapassar, eu já pensei, não, se ele der mais uma bridinha aqui, eu ultrapasso por aqui e tal, tal. Aí o Espírito Santo falou, será que eu não estou usando para segurar um pouco você, não? Eu falei, será? Na dúvida eu vou pisar no freio. Te juro, pisei no freio, deixei uns 5 metros de distância. Falei, opa, vou tranquilo então, se Deus está usando. Isso é Deus dando a saída. Eu sabia onde eu deveria estar. Era aqui na igreja, estava vindo para cá, na EBD. Eu sabia onde deveria estar e tracei os planos. Saí por uma rota, tinha umas 2 ou 3 para eu fazer, de casa até aqui. Na minha mente eu tracei a rota. Deus não impediu. Mas ele poderia ter mudado os passos. Às vezes eu chegaria numa esquina, também já deve ter acontecido com você. Ou tem algo ali, ou vem na mente, não, vai por aqui hoje. Quantas vezes eu passo por isso? Você não sabe os livramentos que recebeu. Mas o Senhor tem legalidade para te guiar os passos. E isso que o verso 9 está dizendo. Nós traçamos algo no nosso coração, baseados, esse verso diz que nós, daqueles que estão baseados no que Deus ensina. Então você está aqui recebendo instruções do Senhor e subentende que amanhã você vai querer operar. E direcionado por Deus, Ele vai ver você fazendo os planos, e é legal que você faça. Deus não quer ninguém aqui dormindo, ninguém aqui preguiçoso amanhã, não saindo do lugar. Mas Ele quer ter permissão para no final das contas, ser Ele que vai guiar o seu passo. Ele vai dizer, e se tiver alguém devagarzinho lá na frente, não xinga o irmãozinho, só por dentro. Por dentro também não dá, né? Por dentro você xinga. Não, sai daí, irmão. Aí o Espírito Santo vem falando, cabeçudinho, estou segurando você. Como aconteceu com o pastor hoje. Então, agradeça ao Senhor e dê legalidade para Ele. Quando eu comecei essa questão de me consagrar e orar todo dia cedo, começou um tal de perder a chave da moto. Era pneu que estava furado. O irmão pensa num perrengue. Só que a Bíblia diz para sujeitai-vos, pois a Deus. Eu estava me sujeitando, estava querendo orar. Resistir ao diabo. Por quê? Já mostra que ele vai querer enfrentar você. Eu falei, diabo, é o seguinte, aqui não. Eu fiquei nervoso no primeiro dia, segundo dia aconteceu um trem, eu falei, não, eu comecei a me desequilibrar. Eu falei, esse negócio de orar cedo está me deixando mais nervoso do que feliz, abençoado. Satanás queria colocar isso na minha mente. Eu falei, Satanás, é o seguinte, eu posso chegar atrasado, pode descontar a minha folha de pagamento, mas que eu vou orar, eu vou. Sabe quantas vezes mais aconteceu isso aí? Nunca mais. Satanás bateu em retirada, falou, não. Nem sei quanto tempo faz que eu não vejo um pneu furado. Em nome de Jesus, vou continuar sem ver. Amém. Amém. Era um tal de, chegava lá, o que aconteceu? Furou? Não, estava só murcho. Do nada, está murcho. Usei ontem, hoje está murcho. Era assim, então o inimigo vem trazendo, porque significa, preguei aqui outro dia, que você está no caminho certo. Eu entendi isso. O Espírito Santo falou, eu falei, não, Satanás, pode tentar o que você quiser, filho. Eu vou continuar marchando, já era. Quando eu resisti, acabou. Então, quando a gente oferece essa resistência, consagra tudo ao Senhor, Ele vai ter liberdade para nos conduzir. E aí você quer chegar mais cedo, não acontece. Ou queria chegar mais atrasadinho, Deus força a chegar mais cedo. Isso é Ele conduzindo os seus passos. Então, quando você coloca tudo isso na palma da mão do Senhor, Ele encontra essa liberdade para no final direcionar os seus passos, você consegue ser edificado. Por isso que o tema da mensagem é submissão ao Senhor. Porque nos detalhes, Ele vai guiando você por conta da sua entrega. Por conta daquilo que você professa, mas na prática você também age igual.
Porque muitas vezes a gente ergue a mão, fala, essa semana eu vou me entregar. Essa semana pode fazer o que o senhor quer, pai. E aí Deus fala assim, então vamos orar? 3 horas da manhã você instala, você vê que não é normal, você fala, ô louco, agora não, acho que é da minha cabeça, né? Você vira pro lado e dorme. Acontece, nas melhores famílias, até na minha. Mas você precisa estar atento, porque Deus, nesse desejo de guiar o seu passo, mostra que Deus estará em todo o caminho com você. Até mesmo quando a gente tropeça e cai. Já sentiu a voz do Espírito falando, por que você agiu assim, filho? Já ouviu isso na mente? A gente fala, oh, Deus falou comigo, você acha que Deus apareceu, um anjo maravilhoso, com 2 asas, forte, brilhante. Eis que o Senhor te diz. Não, a voz do Espírito que habita aqui fala conosco. Filho, por que você fez isso? Por que você acelerou a moto na orelha daquele cara que fechou você? O Espírito Santo, você acha até legal, mas o Espírito Santo fala, não faz assim não. É assim. O Espírito vai guiando e vai falando conosco e vai nos conduzindo. Então, se você tem coisas para fazer na sua vida, tem decisões para tomar, essa submissão a Deus fará com que você alcance vitória. Fará com que você alcance graça. Em cada passo, Deus estará com você, estará te guiando, estará te conduzindo. Essa submissão garante que quando as coisas não acontecem como a gente pensou, você pensava? Eu não pensava que ela ia precisar fazer cesárea, ia precisar fazer um normal, outro cesárea, a gente não pensava. Mas essa consagração a Deus, ela faz a gente ter uma única paz, e a paz que excede o entendimento. Do quê? Que nós oramos e consagramos, e se aconteceu dessa forma, é porque era o melhor. É isso que essa prática de vida cristã que nós temos tido aqui nos leva. E tem que levar para esse contexto. Porque se não levar, não está somando em nada na nossa vida. Nós estamos só perdendo tempo aqui agora. 1h30, 2 horas de culto, a gente está perdendo tempo. Nós precisamos experimentar disso. Vai trazer um desequilíbrio às vezes? Vai. Poxa, mas o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Será que eu perdi alguma coisa? Calma. Pela sua conduta, o Senhor vai guiar cada passo e vai guardar a sua vida. E é isso que precisa nortear você. Porque o inimigo a todo instante vem trazendo atitudes para que a gente possa fugir do caminho que Deus quer e fazer a gente mudar o caminho, mudar a nossa ideia. Então, esse versículo mostra que quando a gente entende o que Deus está querendo fazer, a gente começa a planejar. Mas é Deus que no final vai fazer com que os passos e os planos sejam bem aproveitados, com que cada passo seja dado no lugar certo. Provérbios 16. Amém? Quem vai ler Provérbios inteiro, 16 inteiro lá em casa, diga glória a Deus. Amém. Pelo menos o 16, tá bom? Você lê porque tem mais coisa. Deus falou conosco com essas questões e você tem que entender o quanto Ele quer se aproximar de você através dessas atitudes. Muitos querem experimentar mais o Senhor. Talvez na sua mente já veio alguma questão de, poxa, como é que eu consigo viver essas experiências? Dedique mais esse tempinho. Ah, mas será que isso vai trazer? Vai. Pode ter certeza. Outro dia eu falei aqui dos tijolos. Está um em cima do outro. E se tivesse faltando algum, não estaria a parede inteira completa. Cada tijolinho vai somar. Ouça o que Deus está falando, porque não é à toa que Ele traz a palavra aqui para nós. Não é à toa. Terceiro, verso 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. De vez em quando você já viu que surgem aquelas ideias? Surge um convite? Surge algumas coisas? Esse verso não está falando com aquele que está querendo seguir uma direção de Deus. O verso 9 mostra alguém que está seguindo uma direção correta, fazendo planos com algo que é correto. O verso 25 está dizendo sobre caminhos que surgem na nossa mente, que às vezes parece até um atalho. Ó, vou tomar um atalho aqui e vai funcionar bem. E você começa a vir e, sabe, pensar com você mesmo, o inimigo começa a alimentar aquele pensamento, ele começa a ver. E isso pode ser desde o meu exemplo de driblar o carro e sair pela outra faixa e vir embora, quanto um investimento financeiro, quanto a compra de uma casa, de um carro, de trocar de emprego, às vezes uma proposta de um emprego novo. Há caminhos que parecem retos, mas no final conduz para a morte. Para a nossa visão humana, para o homem parece reto. E quantas vezes parece que é uma coisa maravilhosa.
Quantas vezes vem ali um golpe, olha só, esse carro está sendo vendido por metade do preço. Parece uma coisa maravilhosa. Fala, nossa, vai dar certinho. No final leva para a morte. Pastor, mas eu tomei golpe, mas não morri. Não morre naturalmente, mas espiritualmente algo morre. A pessoa não pode nem ouvir falar mais. Algumas atitudes nossas não levam para a morte física, mas levam para uma morte espiritual. Deixa de ter alegria. Parece que era um caminho reto muito bom, que ia dar um resultado maravilhoso, mas levou para uma morte espiritual. A troca de um emprego que de repente no outro começa a proporcionar desgaste, começa a proporcionar ausência dentro de casa. Não consigo mais ser a mãe que eu deveria ser, não consigo mais ser o pai que eu deveria ser, não consigo mais ser o marido que eu precisava ser. Gerou morte. O plano parecia muito bom, mas gerou morte. Gerou morte em alguma coisa. Aquela plantinha que você deixou de regar, ela morre. Você deixou de cuidar de certa forma, às vezes de algo especial. Você fechou os olhos para algo espiritual, de repente. É mais correria, não consigo mais dar tanta atenção para as questões lá da igreja. Quantas e quantas vezes passei por situações que colocavam em xeque, ou eu faço essa aqui, ou eu cuido das coisas lá do Senhor. Ah, mas lá eu sou voluntário também, Deus sabe, vai ter tanta gente para trabalhar lá. Se eu não estiver lá naquele dia, Deus sabe. Irmãos, eu não creio assim. Eu creio que a nossa vida é como se nós estivéssemos dentro de um quebra-cabeça de 5.000 peças. 5.000 peças. A gente é uma pecinha ali que você fala, é insignificante. Sabe aquela peça que só tem uma cor? Você olha e fala, isso aqui não tem graça nenhuma. Vou encaixar isso aqui aonde, né? Daqui a pouco eu acho ela, mas não tem graça nenhuma. Como é que eu vou? Você vai nas peças que tem várias cores, né? Que aí você olha ali do exemplo, você quer, essa aqui vai aqui. Aí você olha uma que não tem nada, você fala, louco, infeliz, essa daqui não tem nada. Onde eu vou encaixar isso aqui? Às vezes a gente se sente assim. Mas eu quero te dizer que a hora que completar 4.999, está faltando você lá no meio. Aí outro dia eu dei um exemplo para alguém. As minhas crianças às vezes brincavam com o quebra-cabeça, de vez em quando a gente pega os brinquedos e doa para alguém. Ou porque eles já cresceram, não brinca mais, ou porque Deus toca no coração para entregar, para doar. E eventualmente a gente já doou quebra-cabeça que foi embora. Depois você acha em casa a pecinha perdida. Estava atrás do guarda-roupa. Eu falei, coitadinho das crianças, foram lá montar, está faltando uma peça. Mas você olha para a peça também e fala, coitadinho do você, né, filha? Nunca mais você vai estar junto com sua família. É umas coisas de louco, mas é assim, a gente é uma pecinha no quebra-cabeça de Deus. Se você estiver fora, você está vivendo fora do propósito que Ele estabeleceu para você. Se você não encontrar o lugarzinho que você tem que estar, você vai ficar com essa ausência. E o grande plano do Senhor está faltando você. Eu estava escalado lá, mas agora eu estou trabalhando muito. Há caminhos que ao homem parece reto. Falar até o final de 2026 vai dar certinho. Eu não vou poder ir, eu vou só nos cultos de ceia. Eu acho que vai dar para ir todo culto de ceia. Aí eu vou, a minha família não vai mais me ver muito, eu vou precisar começar a viajar, à noite eu vou estar trabalhando, tal. Mas não tem problema, no final, em 2027, eu já vou marcar uma viagem que essa molecada vai ver. Esse tempinho de 1 ano e pouquinho aí, eles vão sentir minha falta, mas depois vai dar tudo certinho. Parece bom, parece reto. Eu já entrei falando para Deus, vou parar ali o seminário, vou trancar, vou estudar aqui, depois eu vou passar lá, vai dar certo, nossa, vai ficar 10, depois eu volto no seminário, dou toda a minha atenção para o seminário. Senhor, o senhor está vendo, eu estou querendo não deixar, não quero entregar meia boca, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, aí eu vou lá, concluo isso, depois eu volto a estudar com capricho, com zelo. Poxa, pai, o senhor deve se alegrar, né? Olha, só vou entregar meu melhor. Deus falou, não, parecia bom o plano. Ele falou, não tranca não. Pode continuar aí. Deus, mas será que eu vou conseguir estudar, né? A gente começa a driblar. Será que eu vou conseguir oferecer o meu melhor, né? Fazer as duas coisas e tal. Vai não, filho. Vai não. Por quê? Porque ele sabia que Satanás está só esperando você sair ali. Esse 1 ano e pouco das nossas crianças, você acha que dá para ficar longe do pai ou da mãe? Para você conseguir alcançar algo em 2027 que você nem sabe se vai chegar? Há caminhos que parecem retos, mas no final eles levam para a morte. Mas ninguém morreu lá em casa em 2027. Não morreu fisicamente. Mas espiritualmente talvez você nunca mais consiga preencher aquela lacuna. A morte espiritual chegou. Satanás disse para Eva, o que Deus falou? Que se comer vai morrer? Não é bem assim não. E eles morreram? Conta para mim. Eles morreram? Adão e Eva morreram? Fisicamente eles morreram? Não. Continuaram vivendo. Satanás mentiu para eles? Não. Ele manipulou a verdade. Então, às vezes, ele vai trazer para mim e para você um pensamento manipulando a verdade. E vai fazer a gente enxergar somente um lado da história e falar que lindo que vai ser.
Vou fazer isso e vai dar certo. Provérbios 16, 25 está falando exatamente sobre isso. Há caminho que ao homem parece reto, mas no final conduz para a morte. Nós temos que ficar atentos, porque quando surgem essas ideias que são apenas humanas, elas parecem que vão trazer a solução para todos os nossos problemas. Como eu falei, golpes. Por que até hoje tem gente que cai nesses golpes? Porque parece que é a solução. Pastor, estou precisando trocar e tal, não sei o quê. Tem golpe com casa, com fazenda. Tem golpe cada vez mais, cada vez mais. Os caras se esforçam. O cara vai para a cadeia, e depois o outro sai da cadeia com muito conhecimento. O cara é pós-doutorado, ele vai ensinar para os outros, e aí ele vai. Só que ele chega trazendo uma proposta na sua mente. Satanás já sabe da sua necessidade. E eu creio que tem uma rede do WhatsApp interligada aí. Os capirotinhos lá da China já te ligam aqui, já outro lá e tal. É mais ou menos assim que funciona. Ele sabe da nossa necessidade. Sabe do que atrai o nosso olhar. E traz o plano que parece maravilhoso. Ele dá corda para que você planeje na sua mente. E eu já vi acontecer de irmãos conhecidos cair, porque um achou que estava comprando o outro, depositou para o golpista, nunca mais pegou. E aí sai briga dos dois ainda. Então, nós temos que entender que essas questões, elas proporcionam a morte espiritual em diversas áreas da nossa vida. E a gente tem que estar atento, porque, eu senti no meu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Mas a Bíblia também assegura que a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela é uma espada cortante que chega juntas e medulas, e ela é capaz de discernir os desejos do nosso coração. Ou seja, nós precisamos estar perto do Senhor através da palavra, através da comunhão, da intimidade. E aí a gente não se deixa enganar. A nossa vida é como se a gente saísse daqui com uma venda nos olhos. A gente acredita, e Satanás quer dizer para nós que nós temos o poder de decisão na nossa vida. Satanás vem trazendo para a nossa mente, olha, é só separar, esse marido aí não vale nada. É só soltar ela, vai que vai. Larga. Vai lá, fala para o seu chefe, quero ver onde eles vão arrumar outro. Mete o pé em tudo lá. Satanás vai trazendo ideias, achando que a gente é dono, e faz a gente alimentar que a gente é dono de toda a situação. E parece que vai vir a solução mesmo. Só que no final leva para a morte. A gente é como se saísse daqui vendados. Para onde você vai sair daqui vendado? Vendado mesmo, não é que nem criança que fica com aquela coisinha embaixo. Não, vendado. Vai sair andando para onde? Você já vai trombar logo aqui. Se não cair, quebrar um dente, sei lá. Você vai sair e depois vai para onde? Mas a nossa vida é exatamente assim. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Nós estamos vendados. A gente tem uma ideia do que vai acontecer amanhã. Mas o Senhor está usando essas passagens para falar para nós. Submissão total a Ele. Isso faz com que a gente esteja, mesmo vendado, sem saber o que vai acontecer amanhã, sabendo que Ele estará nos guiando. E nós estaremos de mão dada com Ele. E aí a gente une a nossa atitude no que Ele dita, em confiar nele, com a nossa atitude de prática. Porque, como eu falei, Deus não se alegra com ninguém que vai ficar em casa. Então se é tudo do jeito que Deus quer, Ele vai fazer chegar aqui. Não é assim. Então a gente unifica tudo isso e é submisso ao Senhor e para os planos que Ele tem para nós. Porque para cada um dos 8 bilhões, Deus tem um plano. O primeiro já diz respeito à salvação, porque Jesus se entregou para que cada um daqueles que queiram, o que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se for os 8 bilhões que atualmente estão na terra crendo em Jesus, todos terão vida eterna. Então é para todos nós e para aqueles que já faleceram. Para todos, isso diz respeito a todos, é um plano coletivo, é como aqui na igreja. Nós tivemos o plano coletivo de Deus em cantarmos louvores, que Ele colocou no coração dos líderes, que executaram aqui. Oração, nomes que Ele pediu para que nós intercedêssemos, mas tem também uma operação única no coração de cada um de nós, inclusive no meu. E aqui nós precisamos abraçar e falar, Senhor, eu não sei para onde eu vou essa semana, mas eu vou consagrar meus planos na mão do Senhor. Eu vou traçar algumas ideias, mas o Senhor fala no final, porque se a minha ideia não bater com a sua, que a sua prevaleça, me leva pelo passo que o Senhor quiser. Eu achei que eu tinha que ir pela Domingos Juliano, mas vou ter que ir pela outra lá de cima, não tem problema, eu vou por lá onde o Senhor me mostrar. E aí no final, Senhor, se há algum plano aqui na minha mente que é só do homem, ou que é do inimigo, caia por terra agora, porque eu não quero um final de morte, eu quero um final de vida na tua presença. Amém? Com submissão ao Senhor, fique de pé agora então para a gente ir embora. Aleluia. Quem continua feliz, diga glória a Deus.
Os irmãos vão cantar uma canção aqui. Mas eu quero que nessa visão de trazer esta questão particular para cada um de nós, você entregue liberdade agora ao Senhor. Porque, como eu falei, Ele me usou agora como um palitinho de fósforo, eu acendi algo aí. Mas você vai permitir queimar no que precisa aí dentro, de planos que você tem. Quem sabe você traçou algumas estratégias para a sua família, algumas estratégias para essa semana, e o Senhor vai falar com você aí, você crê nisso? Amém? O Senhor vai te dar direção. Talvez não tenha algo expressivo, mas que talvez vai vir algo que vai ser maravilhoso para a sua vida ainda essa semana. Você precisa estar preparado para acolher isso. Então é o momento de você, enquanto os irmãos vão louvar aqui, falar com o Senhor. E nesse momento, eu quero pedir a você que se concentre totalmente. Nada mais pode roubar a nossa atenção aqui. Nós precisamos ouvir agora a voz do Espírito Santo, porque Ele vai trazer aí a cereja do bolo, vai trazer algo que vai falar para você, corroborando com tudo isso que nós pregamos aqui, que nós falamos aqui. Desde, quem sabe, a oração inicial desse culto. O Senhor tem coisas para fazer na sua vida. Se você não crê nisso, creia nessas palavras que eu estou te dizendo. O Senhor quer completar uma obra na sua vida e não te trouxe aqui à toa. Ele quer que você se concentre naquilo que Ele está falando desde o início, porque Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E Ele vai completar isso. Ele vai trabalhar. E se você está precisando de uma palavra de conforto, de algo que possa vir aí Deus confirmando que Ele está com você. Às vezes a gente grita, a gente chora aos pés do Senhor. Senhor, eu preciso saber se eu estou realmente aos pés do Senhor, se o Senhor tem me ouvido. Se você precisa disso, se você precisa de algo especial, coloque a mão sobre o seu coração aí, alguém vai estar orando por você no seu lugar. Coloque a mão no seu coração, mas fique concentrado. Não adianta ficar com o olho aberto para ver o que está acontecendo. Se concentre com a voz do Espírito. Ele quer se comunicar com você de uma forma ímpar.